Eu prefiro minha sanidade mental e ter tempo livre e ganhar dinheiro no mercado. Quem me oferece isso? Vou explicar as duas modalidades primeiro. Primeiro tem um day trade, que você compra um ativo, compra uma ação, ou você pode entrar aí no mercado futuro, que é o mini índice, mini dólar, que é o mais comum, é o mais propagado aí, que você compra esses ativos e vende no mesmo dia, né? Você abre uma posição e encerra no mesmo dia, ou em questão de minutos ou até segundos aí, que é chamado de scalper. E tem o swing trade, que você compra uma ação, compra um ativo e vai vender ela daqui a alguns dias ou daqui a algumas semanas. Principal diferença delas: no day trade você trabalha com tempos gráficos menores, 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, até 1 hora. No swing trade você trabalha com tempos gráficos a partir de 1 hora, é o mínimo para se trabalhar. Você trabalha com o gráfico diário, gráfico semanal, que é o meu preferido. No gráfico semanal você consegue identificar a tendência do ativo mais claramente. No day trade, por trabalhar com tempos gráficos menores, você vê muita volatilidade e isso te gera ansiedade, você fica nervoso, você pode ficar muitas vezes confuso no mercado. Quando você trabalha com tempos gráficos maiores, você tem uma visão mais clara do ativo, se está em tendência de alta ou se está em tendência de baixa, ou até mesmo se está consolidado, ou seja, sem direção alguma. Na questão do day trade, você opera todos os dias. Na questão do swing trade, você vai gastar 1, 2 horas na semana já é o suficiente para você identificar os pontos de compra e venda em várias ações e já se posicionar. Então não requer que você fique ali parado analisando o gráfico. Até porque você também consegue agendar a compra, consegue agendar a venda, consegue agendar o stop. Então não precisa de você ali todos os dias e todas as horas ali analisando o gráfico. Já no day trade requer que você fique ali no computador, olhando a tela. Gráficos de 1 minuto, gráficos de 5 minutos, não importa o tempo do gráfico que você opere. Então, por você passar muito tempo esperando o melhor momento para comprar e vender a ação, esperando ali com o dedinho no mouse para comprar e vender aquela ação, que pode passar algum instante ali e você perder chances de comprar ou vender, você vai ficar nervoso. Isso é natural, tá? Eu não conheço nenhum trader que não fique nervoso no day trade. É quase que impossível. Ninguém é frio o suficiente, a não ser que você programe um robô e faça aquelas operações para você. No swing trade já é diferente. Se você olhar uma ação hoje e ver que ela está consolidada, você só vai olhar aquela ação daqui a 3, 4 dias, daqui a uma semana, para ver se ela saiu daquela consolidação ou não. Se ela sair daquela consolidação, aí sim você pode procurar o melhor momento para comprar e vender a ação em determinado preço. Ou seja, você uma semana antes já consegue agendar a compra e agendar a venda daquela ação. No day trade não, você tem que ficar ali esperando aquela oportunidade. Dito isso, o que eu prefiro? Eu prefiro minha sanidade mental e ter tempo livre e ganhar dinheiro no mercado. Quem me oferece isso? O swing trade. Swing trade me dá uma excelente rentabilidade. Mais de 90% das minhas ações são na modalidade swing trade, tanto no mercado brasileiro quanto no mercado americano. Por quê? Eu prefiro agendar as minhas operações e não ficar perdendo tempo analisando o gráfico todos os dias. Tá? No passado, eu já operei day trade, eu iniciei no day trade no mercado. Perdi dinheiro, lógico, né? A coisa mais errada que uma pessoa pode fazer é iniciar no day trade. Não que o day trade seja errado. O errado é você começar numa modalidade mais difícil sem o conhecimento necessário para aquilo. Quando você opera o day trade sem saber o que você está fazendo, que mercado é aquele, tem pessoas que não sabem o que é mini índice e o que é mini dólar. E estão operando entre comprado e vendidos. Então, se você não tem experiência gráfica naquilo, se você não tem tempo de tela, você não é para estar operando uma modalidade mais difícil. É a mesma coisa de uma pessoa que nunca nem mesmo frequentou uma autoescola e vai dirigir uma Ferrari. Vai bater com o carro, vai se machucar, vai morrer. É a mesma coisa que acontece no day trade. As pessoas colocam ali 100, 500 reais, 1.000 reais por mês, seu salário do mês, para ficar treinando. Eu acho maior insanidade você ficar treinando com o seu dinheiro. Tenho autoridade para falar isso? Tem, porque eu já passei por isso. Né? Vejo muitas pessoas passando por isso. Só que eu não consigo pegar na mão delas e falar, para com isso. Mas é algo que eu passei. Eu iniciei no day trade, comprando e vendendo esses ativos no mesmo dia. O que aconteceu foi ficar nervoso durante o dia, todos os dias, porque você opera todos os dias. Você naturalmente fica ansioso, você fica confuso com o mercado, você começa a procurar até mesmo por notícias o que está ocorrendo no mercado. Quando você está numa posição perdedora e você começa a procurar explicações por que está perdendo dinheiro ali. E a única explicação é porque você não tem experiência para isso. Tá? Depois de anos de experiência no mercado financeiro, você vê traders e investidores extremamente experientes. Essa modalidade se torna errada quando você quer operar sem ter experiência para aquilo. Então, entre day trade e swing trade, eu prefiro swing trade, porque meus maiores ganhos estão no swing trade, é onde eu consigo maior rentabilidade, é onde eu consigo
mais tempo livre, é onde eu consigo me dar bem no mercado. No day trade, 1, 2 operações ao mês é o máximo que eu faço, não mais do que isso. Vou mostrar aqui agora no gráfico para vocês as diferenças entre o Day Trade e o Swing Trade, ou seja, os tempos gráficos em que vamos trabalhar, qual tipo de gráfico nós vamos trabalhar nessas duas operações. Primeiro vamos no Day Trade. No Day Trade eu vou trabalhar principalmente com esses principais tempos gráficos aqui, de 60 minutos para baixo, tá? Dificilmente vamos trabalhar com esse tempo gráfico de 240 minutos, ou seja, o tempo gráfico de 4 horas. Vamos trabalhar majoritariamente de 60 minutos para baixo. O que é o mais comum a ser operado? Gráficos de 5 minutos, gráfico de 15 minutos e o gráfico de 2 minutos. Tá? Tem pessoas que trabalham com o tempo gráfico de 1 minuto, 3 minutos, 10 minutos, mas o mais comum mesmo é de 5 minutos, 2 minutos e o de 15 minutos. Para você verificar a tendência de um ativo, é bom analisar o gráfico de 60 minutos, tá? Mas a tendência é uma microtendência. Por que é uma microtendência? Porque quando você trabalha com tempos gráficos menores, como esses que eu falei agora, você vai verificar que você não consegue enxergar uma tendência clara no ativo. Você consegue enxergar essa microtendência aqui. Tá? Você está vendo que nessa partezinha aqui, nesse pequeno período de tempo, está fazendo fundo mais alto que o fundo anterior. Como aqui, fundo mais alto que o fundo anterior. Né? Há uma microtendência. Numa macrotendência desse ativo, ainda no gráfico de 60 minutos, você vai verificar que está em tendência de baixa. Né? Aqui tem um suporte, logo aqui embaixo é um suporte, o gráfico bateu aqui e suportou muito bem esse ativo, que a princípio está voltando a subir aqui. Mas eu não posso considerar que está havendo uma reversão de tendência. Por que eu não consigo considerar que está havendo uma reversão de tendência? Devido ao tempo gráfico, que ele é um tempo gráfico muito menor. Tá? Quer ver o gráfico de 5 minutos, por exemplo? Gráfico de 5 minutos. Olha como é que é o tempo. Olha como é um gráfico um pouco mais confuso. Você pode até falar que a área está em tendência de alta, mas você não sabe por quê. Você está no gráfico de 5 minutos. Agora, quando você coloca no tempo gráfico diário, olha o que aparece para você. Tendência de queda. Né? Tendência de queda. O Day Trade, ele tem algumas peculiaridades. Uma das peculiaridades dele é que existe uma linha tênue entre o erro e o acerto. Porque você trabalha com tempos gráficos muito curtos. Então, entre a sua perda e o seu ganho, ele é bem curto, ele é bem arriscado. Como, por exemplo, nesse período de tempo aqui, eu poderia comprar aqui nesse rompimento dessa estrutura. Né? Dentro dessa estrutura que eu poderia efetuar a compra. Mas nada impede do gráfico em 10 minutos fazer isso daqui. Em apenas 10 minutos, ele nasceu um candle aqui ao lado e esse candle se de força e cair aqui. Tá? Como eu já vi muitas vezes. Nada impede isso. Então, entre você tomar uma decisão de compra e uma decisão de stop aqui, é muito curta. Tá? É muito curta. Então você tem que estar preparado emocionalmente para isso, você tem que ter uma estratégia extremamente alinhada e não menos que isso, anos de experiência no mercado. Tá? Então se você não ganha dinheiro com isso aqui, ou se você ainda está em busca de ganhar dinheiro com o Day Trade, principalmente mercados futuros em que a liquidez ela é muito grande, a volatilidade ela é muito grande, ou seja, o gráfico sobe e desce várias vezes ao dia. Extremamente complicado para quem não tem experiência ganhar dinheiro nesse mercado. Até pessoas que têm anos de experiência, no mercado financeiro em geral, na renda variável em geral, não operam isso aqui porque o risco é muito grande. Por mais que você tenha um controle sobre o seu risco, se você tiver uma estratégia muito bem definida, você até consegue ter algum lucro naquele dia ou naquela semana, mas é bem complicado você manter isso no longo prazo. É impossível? Não é, mas pode acontecer. O que é muito comum ocorrer hoje em dia? As pessoas vão para o day trade com a promessa de ter lucro rápido no mercado. Né? Você pode trabalhar ali, dependendo da modalidade, em questão de minutos, você pode comprar e vender, encerrar uma operação e sair no lucro. Porém, se esquece o seguinte, mesmo tempo que o lucro pode ser rápido, a perda também pode ser rápida. E você não foi acostumado a perder tão rapidamente. Então, quando você tem uma perda muito rápida, você não processou toda aquela informação e você quer recuperar
aquele prejuízo. Isso vai ser natural seu. Você vai ter que se controlar muito para não entrar em uma outra operação para tentar recuperar o seu prejuízo. Então, devido a essa falta de tempo de você tomar uma decisão tão rapidamente ali, pode fazer com que você entre num ciclo vicioso de recuperar perda. Não é porque você ganhou um dia ou em uma operação que você vai ser consistente durante o ano inteiro, porque isso envolve muito do emocional. E no mercado financeiro, o que você não pode ter é um sentimento muito forte à frente de uma técnica ou à frente de uma ação que você tem que tomar para encerrar uma operação. Tá? Então, no day trade, você tem essas peculiaridades. Você tem que ter um autocontrole muito grande para você ter lucro naquela operação. No swing trade, você tem um tempo mais hábil para tomar uma decisão. Por mais que você agende a compra e a venda das suas operações, você também pode tomar uma decisão de encerrar uma operação se vê que ela está indo contra você, e você pode encerrar aquela operação antes do seu stop. Não há problema algum. Isso é independente da técnica. Na minha técnica, é a técnica que eu ensino aqui, que é o método 361, e eu ensino aqui a identificar os pontos de compra e os pontos de venda de qualquer ação, tanto no mercado brasileiro quanto no mercado americano. O stop é sempre fixo. Ele só muda quando o preço do ativo está seguindo a direção correta. Agora, se está indo contra mim, deixo ali meu stop fixo, porque faz parte da minha técnica. Mas isso não quer dizer que seja a mesma técnica que você utilize. Você também pode encerrar antes. Agora, olha a diferença no swing trade. O swing trade nós vamos trabalhar majoritariamente gráfico diário, gráfico semanal. Para um ajuste fino, você trabalha com gráfico de 60 minutos. Esse é o menor tempo gráfico que você vai trabalhar no swing trade. Então, no swing trade, você pega a tendência do ativo. Vamos pegar aqui uma ação Vale 3, por exemplo. Vamos pegar a Vale 3. Vamos colocar no gráfico diário dessa ação. No gráfico diário dessa ação, você está verificando que está em tendência de queda. Né? Você poderia até mesmo operar vendido quando o gráfico está em tendência de queda. Não estou dizendo aqui, gente, pelo amor de Deus. Não estou dizendo aqui que é para você entrar vendido agora, tá? Não é uma recomendação de compra ou venda. Mas se o gráfico está em uma tendência de baixa, você vai procurar o melhor ponto para vender a ação. Você vai alugar as suas ações e vai procurar o melhor ponto para vender a ação. Né? Se o gráfico está em tendência de alta, ou seja, está subindo o preço daquela ação, fazendo topos e fundos ascendentes ou fundos ascendentes, ou seja, topos e fundos mais altos que os topos anteriores, você vai procurar o melhor ponto para comprar a ação. Você vai sempre trabalhar a favor da tendência da ação e nunca contra ela. Tá? Então aqui, se o gráfico está em tendência de baixa, vou procurar o melhor ponto para vender a minha ação e vou trabalhar vendido na ação. Só que é o seguinte, aqui é o gráfico diário. Cada candle desse aqui vermelho ou verde, cada barrinha dessa verde ou vermelha, está me representando um dia de pregão, um dia de operação. Né? Então, se alguma coisa der de errado aqui, se, por exemplo, eu posso estar entrando vendido aqui, e aqui nasce um candle de força na qual pega a minha venda, ou seja, eu vou trabalhar vendido na ação e vou estar ganhando dinheiro com essa operação em venda. Por que eu vou ganhar dinheiro? Porque eu estou operando a favor da tendência, o ativo está seguindo para a tendência de baixa. Né? Então, se está seguindo para a tendência de baixa, eu estou operando a favor dessa tendência, eu vou ganhar dinheiro. Né? Posso colocar o meu stop aqui em cima, por exemplo, e daqui por diante, conforme cada dia o gráfico está seguindo para sua tendência de baixa, eu posso ir operando vendido e acompanhando a tendência. Se cada candle desse aqui demora um dia de pregão, ou seja, ele forma o preço daquele pregão que ocorreu naquele pregão a cada candle diário, eu tenho uma tomada de decisão com muito mais calma. Porque para ele formar uma estrutura, ou o gráfico descer direto, ou atingir o meu stop, ele não vai fazer isso em apenas um dia. Ele vai fazer isso em apenas alguns minutos. Ou seja, eu consigo ter uma tomada de decisão com muito mais calma. Eu consigo ter muito mais tranquilidade para encerrar uma operação ou não. E no swing trade você ainda consegue, através da boleta de compra e venda que toda corretora hoje em dia tem, você consegue agendar a compra, consegue agendar a venda e consegue agendar o seu stop. Ou seja, você nem mesmo precisa passar todos os dias operando ou ficar de olho no gráfico, analisando o gráfico durante várias horas ao dia.
No swing trade você consegue, por exemplo, hoje estou analisando essa ação aqui, eu consigo vir aqui, ó, agendar a minha venda, agendar o meu stop se a operação der errado e agendar o meu alvo na operação. Agendei tudo isso aqui, sai do gráfico, deixa ali durante a semana o que vai ocorrer. O gráfico pode pegar a minha venda, né, e trabalhar a favor da tendência, e eu vou estar ganhando dinheiro sem precisar ficar na frente do gráfico, ou ele simplesmente pode subir aqui e nem pegar minha venda e simplesmente atingir o meu stop. Só que é o seguinte, o preço do ativo não vai fazer nada com esse stop aqui que eu agendei. Tá? Ele só vai fazer alguma coisa se ele pegar a minha venda, que está aqui, a minha operação, e voltar a subir, aí sim atinge o meu stop. Mas se ele não pegou a minha venda aqui, ele simplesmente fez esse movimento aqui, ó, meu stop está aqui em cima, que eu estaria operando a favor da tendência. Se ele não atingir a minha venda, a minha entrada, ele pode vir aqui e voltar a subir, e nada vai ocorrer. Tá? Nada, exatamente nada. O máximo que vai acontecer é desprogramar toda a minha operação. Aí não vai ter nenhuma entrada na operação, tá? Só vai ter entrada em uma operação quando ele atingir a minha entrada mesmo, ou ir a favor da minha tendência, a favor da minha operação, do meu encerramento da operação, que eu posso recomprar aqui embaixo e daqui eu faço o meu lucro, ou ele pode simplesmente nem pegar a minha entrada e voltar a subir, e aí daí nada vai acontecer, tá? Então, sempre siga a tendência. E quando você trabalha com tempos gráficos maiores, os padrões se tornam muito mais assertivos. Com esses padrões mais assertivos, a probabilidade de ganhar é muito maior. Mas uma dica importante, para você verificar a tendência do ativo, eu aconselho você vir aqui, ó, no gráfico semanal e você identifica a tendência com muito mais clareza. Olha isso aqui, gráfico semanal, ou seja, cada barrinha dessa aqui é uma semana de operação. Eu estou identificando aqui que está em tendência de queda. Né? Então, não vou procurar trabalhar comprado ou trabalhar... Ou se eu não quiser operar vendido, que eu teria que alugar as ações, eu não faço nada. Vou para uma outra ação, procuro outro ativo para operar comprado. Tá bom? Então, no swing trade, você não fica refém somente de um ativo, porque para você operar no day trade, você tem que se concentrar em um ativo. Não vai abrir vários ativos, várias ações para você operar ao mesmo tempo. No swing trade é o contrário, você em 5 minutos já identificou a tendência do ativo, pode agendar a compra, agendar a venda, agendar o stop e partir para uma outra ação para procurar alguma outra operação ali para operar também simultaneamente, mesmo assim sem precisar ficar no gráfico o dia inteiro. No day trade, eu aconselho você não trabalhar com mais de um ativo ao mesmo tempo. Porém, aí você fica durante um período indeterminado do tempo, esperando uma entrada e uma saída, e você fica refém aí de no máximo 2 ativos. Existem também agora algumas diferenças sobre a taxa de corretagem. A taxa de corretagem é aquela taxa que a sua corretora te cobra entre comprar e vender um ativo, comprar e vender uma ação. No day trade, pode ter corretoras que cobram muitas taxas de corretagens ali, porque você vai fazer muitas operações durante o dia ou durante a semana, ou até mesmo durante o mês, então isso vai acarretar um custo maior. Outras corretoras têm corretagem gratuita, porém existem outras taxas ali, podem ter outras taxas ali escondidas. No swing trade há corretoras também que cobram taxa de corretagem ou não, também tem que verificar se há alguma outra taxa escondida, mas você faz muito menos operações. Por exemplo, eu faço em média de 6 a 10 operações ao mês. Eu entro em 6 a 10 operações ao mês, sem contar o tempo disponível. No day trade, seria quase que todos os dias ali para você operar, e vai ter operações que você pode encerrar em 15 minutos, 1 hora, ou então não ter operação naquele dia. No swing trade, pego um dia na semana, em 1 hora verifico ali todas as ações que estão em tendência e agendo a compra e agendo a minha venda, ou seja, fico uma semana fora do gráfico porque está tudo agendado na minha corretora. Então não precisa eu ficar todos os dias olhando o gráfico e por muito tempo durante esse dia. Eu consigo com apenas 1 hora na semana verificar a tendência dessas ações e agendar toda a minha operação. E como no day trade existe um mercado alavancado, ou seja, com pouco dinheiro eu consigo operar uma grande quantia de dinheiro, ou seja, uma grande quantia de valor financeiro, pode-se fazer também swing trade com esse mercado alavancado, que é o mercado de mini índice e mini dólar. Só que é o seguinte, para você operar no swing trade com nesse mercado alavancado, você vai precisar de uma margem de garantia grande. Geralmente as corretoras cobram de 3 mil
a R$ 7.000 por contrato para operar no swing trade com essa margem de garantia, com esses ativos no mercado futuro. Então você vai trabalhar alavancado também no swing trade. Não é algo que eu recomendo, principalmente para você que está iniciando no mercado. Já em ações, sem ser no mercado alavancado, você opera na modalidade de swing trade, mesmo começando com pouco, o seu risco ainda é bem menor. Então, entre uma operação em que você vai trabalhar alavancado e muitas vezes sem experiência para aquilo, pode ser que gere um prejuízo grande para você. Agora, quando você trabalha num mercado em que não é alavancado, com tempos gráficos maiores, ou seja, padrões mais assertivos, a probabilidade de sucesso nesse tipo de operação é muito maior. Então você tem que colocar esses prós e contras nas suas operações. E não posso deixar de falar também no imposto de renda. Qualquer transação que você faça no mercado financeiro, ou você tem que declarar, ou você também tem que pagar o imposto de renda referente ao lucro na sua operação. E qual é a taxa que é cobrada entre o swing trade e o day trade? Nas operações de day trade, qualquer operação que você faça que dê lucro no day trade, você tem que pagar 20% sobre aquele lucro ao imposto de renda. No swing trade você paga 15% de lucro, desde que não passe de R$ 20.000 nessas operações com lucro. Então, se você vendeu as suas ações, mesmo com lucro, deu R$ 19.900, você não vai pagar esses 15% de imposto de renda. Agora, se você fez uma operação de day trade e ganhou R$ 19.000, você vai pagar 20%. Isso seja R$ 5, R$ 10, R$ 100, R$ 20. Você vai pagar imposto de renda sobre aquele lucro que você teve. Já no swing trade você tem esse teto ali em que você fica isento desse imposto de renda, porém nas duas operações, tanto de day trade quanto de swing trade, você tem que declarar a receita às suas operações. Vamos pelo passo a passo da notícia. Para a notícia chegar até você, ela se originou de algum lugar. Então, se se originou de algum lugar, ela teve pessoas envolvidas ali. Até ela chegar ao site ou ao jornal que você vê, ou alguma rede de notícias, ela já passou por muitos lugares e pessoas falam. E falam, inclusive, também com instituições financeiras. Até a notícia chegar até você, muitas pessoas e muitas instituições já estão sabendo antes de você. Ou seja, você é o último a saber daquela informação. O penúltimo a saber praticamente é o redator ali do jornal. Então, quando você compra uma ação devido à notícia, você está comprando atrasado. Você está entrando atrasado naquela posição. Então, operar por notícia não vejo valer a pena. Está todo mundo sabendo aquela informação e você é o último a saber. Ou seja, chegou no fim da fila. Para um trader que trabalha com a compra e venda de ativos ali em questão de dias ou semanas, a notícia é extremamente irrelevante. O mais certo mesmo é você identificar a compra e a venda através do gráfico. O gráfico diz se a ação está subindo, se a ação está caindo, e de acordo com a tendência, se está subindo, você compra a ação, vai procurar o melhor ponto ali para comprar a ação, e se estiver caindo, você pode operar vendido naquela ação, e você procura o melhor ponto para entrar vendido, e você pode recomprar mais embaixo para realizar o lucro, ou seja, você aposta também na tendência da queda da ação. Quando você compra uma ação, você está esperando que aquela ação se valorize e você tenha lucro. Mas aí quando tem aquele lucro de 1, 2, 3%, você já fica ansioso para colocar aquele lucro no bolso. Você começa a ter medo achando que aquela ação pode reverter a qualquer momento, aquele 1 ou 2% que você já teria teoricamente garantido pode se desfazer com uma queda da ação. Então tenha medo, tenha ganância, tenha ansiedade para você realizar a ação, ou seja, você vender aquela ação que você estava numa posição comprada com 1 ou 2% é muito mais fácil do que você aceitar uma posição perdedora, né? Ou seja, a ação de repente começou a cair quando você comprou a ação. Aí você fica com um dilema na mão, você quer ter razão ou você quer estar certo? Geralmente as pessoas querem ter razão, ou seja, quer ficar brigando ali com o mercado, querem mostrar que estão certos. Só que é o seguinte, no mercado financeiro tem uma grande instituição, está operando com 20 bilhões de dólares e você com R$ 1.000. Você acha mesmo que você vai ficar brigando com 20 bilhões de dólares e você está com R$ 1.000 em ações? Não é assim. Você vai perder essa briga. Então, é melhor você escolher estar certo. Se você estiver errado naquela posição, então estou certo em encerrar aquela posição que eu já perdi aquele meu limite. Agora, se você estiver certo na sua análise e a ação continuar subindo, beleza, eu estou certo, vou continuar nessa posição aí, ou até meu alvo, ou até realizar um lucro maior, 10, 15, 20, 25 ou até mais do que isso aí no mercado de ações. E se você escolher ter razão no mercado e ficar brigando, mostrando que você tem razão, você vai perder dinheiro, sim, tanto no curto quanto no longo prazo.